escrito, pois o mesmo é escasso. Peço que, em reverência à palavra do Senhor, a amada igreja se coloque sobre vossos pés e abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. O livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Os irmãos que encontraram, digam amém. Estarei fazendo uma leitura única e a amada igreja acompanha em nome de Jesus Cristo. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Versículo 15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. Poder tomar os assentos em nome de Jesus. Querida amada igreja do Senhor, nesta noite, nos deparamos em uma leitura bíblica de uma passagem por demais conhecida. Temos por certo que o livro de Êxodo é uma passagem obrigatória para todo aquele que quer conhecer mais um pouco da história do povo judeu, o povo de Deus. Nesta noite nós lemos o livro de Êxodo, capítulo 3, onde o próprio livro de Êxodo, em sua parte epigrifal, em seu tema, vai nos trazer a palavra redenção, sendo essa escrita aproximadamente no ano de 1445 a 1405 a.C., tendo como autor o legislador Moisés. O livro de Êxodo vai ser por mais importante para as nossas vidas, pois fará um paralelo de libertação, visto que todos nós que se encontramos nesta noite, outrora éramos escravos, éramos opressos pelo nosso inimigo Belial, e através de Jesus Cristo nós somos libertos pelo seu sangue remidor na cruz do Calvário. Mas para adentrarmos e chegar no livro de Êxodo capítulo 3, é necessário fazermos uma recapitulação de todos os assuntos que foram tratados até aqui. Para se ter uma noção, a Bíblia vai começar a relatar o povo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Graças a Deus. Testando, ok. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai começar a nos mostrar no livro de Êxodo uma história por demais interessante, pois a Bíblia vai nos falar que o povo de Deus estava sendo escravo, cativo, oprimido na terra do Egito. O interessante é observar que no capítulo 1 do livro de Êxodo, a Bíblia vai nos falar que estando ainda José no Egito, juntamente com seus irmãos, o povo de Deus se multiplicou de forma demasiada na terra do Egito. A Bíblia ainda vai nos relatar que foram cerca de 70 almas, 70 vidas, 70 pessoas, não incluindo meninos e meninas, simplesmente homens maduros, desceram até a terra do Egito, num período em que a terra estava passando por uma calamidade chamada fome. A Bíblia vai nos relatar no versículo 4 e 5, que tendo morrido José e todos os seus irmãos, levantou-se um faraó no Egito, do qual não tinha nenhum conhecimento das proezas e maravilhas que Deus fizera através da vida de José, nem teve conhecimento do livramento que foi dado no período de fome de 7 anos. A Bíblia então vai começar a introduzir, dizendo que este novo rei, este novo faraó, ele começou a observar que o povo estava se multiplicando de uma maneira extraordinária. O interessante é que desde o livro de Gênesis capítulo 12, que estaremos adentrando no instante, Deus fala que a semente de Abraão se multiplicaria de uma maneira incrível e de uma maneira espantosa, da qual todos veriam que o Senhor era Deus na vida de Abraão. A Bíblia então vai dizer que Faraó chama os seus capitões e os seus serviçais, dizendo: olha,
Este povo está crescendo de uma maneira espantosa. Coloquemos tributos em cima deles, para que eles venham se enfadar e venham diminuir. Todos nós sabemos que uma coisa, um ato que nós não gostamos de praticar, é o pagamento de impostos, visto que o nosso país, o Brasil, é o país com o nono maior tributo impostuário do mundo. Uma tributação pesada, uma lata de leite ninho que deveria custar cerca de R$4, infelizmente nos mercados chegam a custar em R$11,90 quando está na promoção. Isso devido à alta taxa tributária. Imagine nos tempos onde o povo era explorado, onde o povo era castigado, e esta carga de imposto foi colocada em cima do povo, para ver se o povo diminuía, para ver se o povo morria de fome, para ver se o povo parava de crescer. Mas a Bíblia fala que quanto mais os impostos aumentavam, quanto mais opressão o povo de Israel sofria no Egito, a Bíblia fala que mais Deus abençoava o povo, mais o povo crescia, mais o povo era abençoado. Então a Bíblia começa a relatar que o faraó teve uma nova ideia, dizendo que pegasse todos os meninos nascidos das hebreias e viesse a lançar no rio Nilo. Mas a Bíblia então relata no versículo 13 que havia duas parteiras egípcias. A primeira era Sifrá e a segunda era Puá. A Bíblia fala que essas duas parteiras temeram ao Senhor Deus e não fizeram como o faraó ordenou. Para se ter uma noção, não é simplesmente, irmão humano, jogar no rio Nilo, porque no rio Nilo existe a espécie dos dois maiores predadores terráqueos e anfíbios da terra. O primeiro é o crocodilo do Nilo, comprimento de 5 metros e com a maior mordida em polegadas quadradas do mundo. E o segundo é os hipopótamos selvagens dos rios da África, onde também habitava o Nilo. As crianças não eram jogadas no rio Nilo para morrer afogadas, mas sim, eram jogadas para serem devoradas pelos crocodilos e também pelos hipopótamos. Mas a Bíblia fala que essas duas mulheres temeram ao Senhor e começou a guardar algumas crianças. Quando o faraó veio interrogar eles, dizendo: eu pedi para que vocês matassem as crianças, mas eu estou vendo que o povo continua a se multiplicar. Elas foram lá e disseram: não, meu rei, é porque as mulheres hebreias são todas mais inteligentes. Quando nós vamos fazer o parto, elas correm, dão à luz e escondem os seus filhos. E a Bíblia fala que mesmo o povo sendo oprimido, mesmo as crianças sendo mortas, somente as mulheres ficando para serem concubinas, a palavra de Deus diz que o povo continuou a crescer. Aqui eu tiro um prisma, eu tiro uma lição, que o povo de Deus só cresce quando é perseguido. O povo de Deus acomodado não cresce, fica estagnado, fica inerte, não tem crescimento. Por isso que eu digo muitas vezes, o Covid, ele trouxe consequências, sequelas para a nossa vida de maneira desastrosa. Perdemos familiares, perdemos amigos, às vezes até corremos risco da nossa própria vida. Mas neste rápido período de 5 meses que passamos, nós podemos ver que quando muitos cristãos sentiram a falta de estar na casa de Deus, enquanto outros não estavam nem aí para a infelicidade. Mas a Bíblia vai dizer que mais o povo crescia. Mas quando o povo crescia, a Bíblia vai dizendo que 2 cidades foram erguidas em tributo ao faraó. O primeiro é a cidade de tesouro de Ramsés e o segundo é a cidade de tesouro de Ramá, para edificação, para oprimir o povo. Mas o povo continuava crescendo. A Bíblia então vai chegar no livro de Êxodo capítulo 3, aonde vai adiantando um pouco a história. Moisés já era crescido, adulto, escorrendo do Egito e também da fúria de Faraó, porque a Bíblia fala no capítulo 2 que a mãe de Moisés, Joquebede, pegou o seu filho e colocou dentro de um cesto perfumado e jogou no rio Nilo. Com a proteção de Deus, aquele menino dentro daquele cesto foi chegando até o local onde Deus tinha designado, que foi no rio onde se banhava a filha de Faraó. A Bíblia fala que Moisés cresce, Moisés se torna o segundo filho do príncipe do Egito, ou do faraó principal, e tendo assassinado o homem, ele corre para o deserto para fugir de ser assassinado pela justiça dos egípcios. A Bíblia fala que então Moisés ele tem um encontro com Jétro, e Jétro apresenta a sua filha, e a filha de Jétro casa-se com Moisés, e Moisés agora se torna pastor de ovelhas, pelo simples fato que Jétro também possuía muitos bens. Mas no capítulo 3, que foi aonde nós lemos nesta noite, a Bíblia fala que estava Moisés em mais um dia normal, apacentando as ovelhas do seu sogro Jétro. A Bíblia então relata que uma ovelha se desgarrou do rebanho e entrou até em uma caverna. Até aqui normal, porque todo pastor de ovelha sabe que quando uma ovelha sai do caminho, sai do rebanho, a primeira coisa que ela consegue fazer é entrar dentro de uma caverna. Moisés não sabia aonde encontrar aquela ovelha, mas ele não sabia o que aconteceria dentro daquela caverna. A Bíblia então relata que quando Moisés pensa em botar o pé dentro da caverna, ele olha e vê uma visão
todos nós conhecemos, que é a sarça que não se consumia. Aqui é um mistério muito grande, porque todo santo dia, toda santa pregação, nós sempre falamos da sarça ardente, mas não paramos para ver o que isso significa. Primeira coisa da combustão, e para ter fogo, são 3 elementos básicos. Primeiro elemento é combustão, segundo é ignição, terceiro é oxigênio. Quando se há ignição, combustão e oxigênio, toda a matéria que está envolta no fogo, ela começa a queimar. Mas a Bíblia fala que aquele fogo não era um fogo para consumir, era um fogo que preservava o estado natural daquela figueira. Eu nunca vi fogo preservar coisa nenhuma, eu nunca vi fogo manter nada, mas o fogo de Deus é diferente. O fogo de Deus, da mesma maneira que é um fogo consumidor, também é um fogo que preserva o que, Tiago Júnior? Preserva a chama do Espírito na nossa vida, preserva a vontade de buscar ao Senhor. A Bíblia então relata que quando Deus vai colocar o pé, Deus fala: fique aí, Moisés, e tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Logo também entendo que onde a presença de Deus está é um lugar santo, é um local separado. Por isso que a partir do momento que eu e você entramos aqui não é qualquer lugar, aqui não é um local que outrora era uma mercearia, aqui não era outro local que outrora era uma casa qualquer, não. Eu não quero saber do passado, eu quero saber é do presente, e o presente deste local é que aqui é a casa de Deus, é onde a presença de Deus está. A Bíblia então vai começar a relatar um diálogo muito gostoso entre Deus e Moisés. Moisés começa a colocar em desculpas, X especulações, dizendo que não poderia, que não tinha capacidade de que, Tiago Júnior? Deus fala a Moisés, chamando um para particular, dizendo: olha, Moisés, eis que eu tenho ouvido o clamor do meu povo, o meu povo tem clamado por mim. Muitas vezes eu e você somos demais mal acostumados, orando quem sabe uma semana e Deus não responde, ou estamos na campanha de um mês no monte, todas as manhãs às 6 da manhã, e Deus não tem falado nada. E a Bíblia fala que o povo ficou 400 anos no Egito, orando, clamando por um libertador, e nada acontecia. Para se ter uma matemática exata, uma geração equivale a 70 anos, e 70 anos vezes 5 vai dar 350. 5 gerações de netos, bisnetos, tataranetos passaram clamando ao Senhor e não via um libertador. Imagine você ficar 400 anos de forma física, não literal, amassando barro para Faraó. Papai e mamãe, quando pegava um cinto e batia nas costas, você gemia, você chorava e queria correr, mas não se compara com o chicote dos capatazes do Egito, aonde as suas pontas eram instaladas com couro seco, que quando batia com areia e com o sol do corpo, faziam dores atrozes. Isto era o sofrimento de ficar 400 anos amassando barro para Faraó. Barro aqui não é o barro que você vê lá na olaria, que é um barro mais maleável. Barro aqui tem 3 aspectos: primeiro, areia; segundo, água; e segundo, palha. Ou seja, quanto mais pisava, mais duro ficava, e a tração da perna gerava fadiga na coxa, que é o músculo motor do corpo. Tudo isso em 400 anos de sofrimento, e o povo pedindo: Senhor, liberta-nos, e Deus não fazia nada. O povo falando: Senhor, nos ajude, nos tire daqui, e Deus aparentemente não fazia nada. Eu até imagino que o povo falava: Senhor, o que tem feito das promessas feitas a Abraão, a Isaac e Jacó? Estamos aqui, Senhor, e não estamos vendo promessa nenhuma se cumprir, mas Deus sabe o momento certo de operar. Quando vamos para o livro de Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia nos fala sobre 28 tempos de Deus e 28 tempos inerentes ao homem, e neste tempo há um tempo escondido. Qual é, diácono? É o tempo de Deus agir. O tempo de Deus agir não está na cronologia humana, porque se estivesse, eu e você determinaríamos quando é que Deus vai agir. Por isso que o tempo de Deus não está na cronologia de Eclesiastes capítulo 3, porque Deus age no seu próprio tempo. Depois de 400 anos de sofrimento, Deus então levanta a Moisés como libertador do povo. Moisés fala que não tinha capacidade, Deus fala: eu te capacito. Moisés fala que não conseguiria, Deus fala: eu faço você conseguir. Moisés fala: Senhor, eu não sei, Deus fala: eu sei porque eu te criei. A Bíblia fala que quando Moisés ia indo para o caminho, Deus trazia Moisés novamente para o outro. Então chega aqui no ápice, Moisés então é convencido por Deus, porque é impossível dialogar com Deus e vencer, porque Deus, ele é invencível. A Bíblia então relata que Moisés fala: pronto, Senhor, eu vou, mas diga uma coisa, quando eu chegar até o povo, o que eu direi para o povo? Porque o povo está lá há quase 400
400 anos, adorando a Ramsés, adorando a Ra, adorando a Horus, vendo a adoração a Anubis. Como eles não conhecessem, ouviu o Senhor é Deus, Deus sabendo que Moisés iria fazer esta pergunta. Ele fala: olha, assim direi ao meu povo, diga que eu sou o enviou a voz. E aqui eu quero começar a mensagem. O que é eu sou, Diácono Júnior? Quando se fala eu sou, no hebraico, Yavé. Yavé significa Deus presente e Deus ativo. Como assim, Diácono? É um Deus que está presente e é um Deus que está em atividade. Por quê? Porque o povo estava no Egito, vendo estátua em cima de estátua, sendo levantada, e estátuas com mais de 30 metros de altura, e estátuas feitas de ouro, feitas de mármore polido no fogo, e tudo isso são deuses grandes, deuses de grande estatura, deuses com cabeça de águia, deuses com cabeça de cachorro, deuses com cabeça de gato. Mas os deuses estavam lá em suas estátuas, não faziam nada, não se movimentavam para nada, tiveram que ser levantados por homem. Mas quando Deus fala que Ele é o eu sou, que Ele é o Yavé, Ele está falando: eu sou um Deus que estou presente e um Deus que está ativo. Eu estou no meio e também estou fazendo, porque está no meio e não fazer nada não serve. Olha a catedral do bairro de Fátima, está lá no centro do púlpito, a Nossa Senhora de Aparecida, porém ela não faz nada, não se movimenta, não há atividade nenhuma. Mas quando eu venho para a casa de Deus e vou para o livro de Salmo 46, versículo 7, onde fala: Deus está no meio dela e não será abalada, logo eu entendo que é um Deus ativo, que está trabalhando continuamente, e Deus vai mais, Deus vai além. Como assim, Diácono? Ele fala: diga mais ao povo, diga que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó o enviou. E aqui eu quero entrar nessa noite, porque, Diácono, porque Deus fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Há um mistério nesta etimologia de ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vamos adiantar porque o tempo é corrido. Quando nos dirigimos para o livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 8, abre fora que estando Abraão ainda em Ur dos Caldeus, ouviu-se a voz do Senhor dizendo: Abraão, sai do meio da tua parentela e do meio da tua família para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação. Versículo 5, e pegou Abraão a sua mulher Sarai, não Sara, Sarai, pegou ele a sua esposa e tudo quanto tinha, e foi para a terra que o Senhor tinha designado. Terra que o Senhor tinha designado aqui não era ainda a terra prometida. Nós também temos a especulação de quando Deus mandar nós irmos, nós queremos que seja logo para a bênção, que seja logo para a vitória. Mas Deus quer trabalhar com a minha fé e também quer trabalhar com a sua fé nesta noite. Abrir fora então que passa-se 3 capítulos, e no capítulo 15 estava Moisés, ou Abraão melhor dizendo, dentro de sua tenda, pensando nas suas estaturas, pensando na sua vida. E abrir fora que Deus tinha tanta intimidade com Abraão, que Deus vinha falar com Abraão pessoalmente. E Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua rocha, eu sou o teu salvador. Eu te chamei, Abraão, e cumprirei a minha promessa em você. Abraão olha para Deus numa figura de linguagem e fala: ah, Senhor, eu já sou da idade de 99 anos, e o único homem na minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele vai dar tudo quanto eu tenho, porque eu não tenho filhos, eu ainda não posso gerar. Então Deus fala: negativo, Damasceno Eliezer coisa nenhuma. Quem vai herdar aquilo que você tem é aquela semente que você será gerado, e também do ventre da sua mulher. Aqui é um mistério, porque, Diácono Júnior, o mistério é sobre a biologia do homem e a biologia da mulher. Segundo estudiosos e biólogos, o homem ele começa a ser fértil a partir dos 12 anos de idade, quando seu sistema reprodutor já está maduro. A efetividade, a sua fertilidade vai até os 50 anos, dos 50 aos 60. O homem começa a entrar no período que se chama de andropausa, onde a sua testosterona e os seus hormônios param de produzir com eficácia, gerando assim menos espermatozoides. Mas na mulher é pior, na mulher é difícil, porque, segundo estudiosos, a mulher se torna fértil a partir dos 12 anos de idade, tendo o seu período de amadurecimento entre os 20 e
30 anos, para eles, esta é a melhor idade, ou a melhor época para se ficar grávida, ou para se engravidar. Mas quando passa dos 30 anos e 22 dias, começa a se cair em uma porcentagem de 20% a probabilidade de uma mulher ficar grávida. Quando chega a partir dos 40 anos, a Bíblia não, os estudos falam que a possibilidade de uma mulher engravidar é de 1% para cada dia do mês, totalizando uma porcentagem de 12 a 32%. E a Bíblia fala que Sarai não tinha 40 anos, não tinha 20, não tinha 30. Sarai já tinha 90 anos e o seu corpo estava no período da menopausa, onde o seu ovário já estava seco e infértil, como um homem que não conseguiria dar espermatozoides, e como uma mulher que estava com o seu útero, o seu ovário já ressequido, poderia ter filho. Mesmo assim, Deus falou que aquela mulher, aquele ventre e aquele homem geraria filho. Aqui a primeira promessa, porque o Deus de Abraão, igreja, é porque Deus é o Deus que faz a promessa. O importante de tudo é começar, e Deus começa dirigindo a promessa para Abraão. A Bíblia então fala no versículo número 17 que mais uma vez Deus aparece para Abraão, conhecido agora como Abrão. O que é Abrão? Abrão no hebraico ou no aramaico significa pai elevado. Mas a Bíblia diz que quando Deus novamente visita Abraão, Deus fala: olha, não te chamará mais Abrão, mas te chamarás agora Abraão. Abrão, pai elevado. Abraão, pai de multidões. E Abraão começou a falar: ó Senhor, como eu vou ser pai de multidão? Eu já sou velho, minha mulher também. Se Agar e Ismael ser abençoado, aí sim eu serei uma grande nação. Mas novamente Deus aparece dizendo negativo: Abraão, não vai ser Agar nem Ismael, vai ser o filho que eu vou lhe dar, é o filho que Sara, sua mulher, vai gerar. A Bíblia então relata que estava Sara também andando por ali na tenda, e Deus fala: e olha, você também Sarai, não me chamará mais Sarai. Sarai é um nome qualquer em aramaico, mas ele chamará Sara. O que é Sara? Sara significa princesa, tem o pai de multidões e a princesa das multidões. Sara então fica perplexa, mas o melhor de tudo vem no capítulo 18. A Bíblia fala que estava Abraão fora da sua tenda, no período em que o pico do sol estava no seu ápice. Segundo estudiosos, era no período de meio-dia, e meio-dia no Oriente Médio, o sol bate 43 graus no seco, sem sombra. A Bíblia fala então que, estando Abraão dentro da sua tenda e fora dela, apareceu o anjo do Senhor com A maiúsculo. Anjo do Senhor é um antropomorfismo, é uma faculdade humana de Deus, uma manifestação visível da glória de Deus. Deus aparece com dois anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir, Abraão chama Deus para a sua tenda, e quando Deus entra, fala: olha, Abraão, ainda por estes dias, é um dia que você não sabe, mas por estes dias eu lhe visitarei, e você dará a luz, como assim, Tiago? Quem dá luz à mulher é, mas a vida também sai do homem. Você dará a luz a um filho, e ele será chamado Isaque. O menino não tinha nem nascido ainda, e Deus já tinha dado o nome da promessa. O nome do menino vai se chamar Isaque. E você, Sara, que está aí de trás dessa parede me ouvindo, você também vai dar filho, e você se alegrará. Sara, não acreditando, começou a rir, e Deus falou: por que está rindo, Sara? Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Eu digo que não, e eu lhe visitarei durante estes dias. Sara falou: não, Senhor, eu não menti não. Deus fala: não diga isso, porque tu o fizeste. A Bíblia não relata que Deus é chamado de Deus de Abraão, porque ele é o Deus que cumpre a promessa, o Deus que faz a promessa. A Bíblia fala a partir do capítulo 19 que então Sarai, já sendo de quase 90 e poucos anos, dá a luz a um menino. E a alegria do pai hebreu é ter um filho homem, porque ter um filho homem significa que a sua posterioridade vai ter dada continuidade. Então nasce Isaque, o filho da promessa. Lembrando sempre que Deus é o Deus de Abraão, porque é o Deus que faz a promessa. Mas agora vamos entender por que é o Deus de Isaque. Por que, diácono? Deus é o Deus de Isaque. Deus de Isaque, você entende, é o Deus que mantém a promessa. Porque promessa todo mundo faz. Vê, final de ano,
quase 30 de dezembro ir para primeiro. Eu prometo que nesse ano eu vou ser melhor. Eu prometo que nesse ano eu não vou comer pão com manteiga. Eu prometo que esse ano eu não vou beber refrigerante. Mas chega no próximo dia, já está comendo pão com manteiga e bebendo refrigerante. Fazer promessa todo mundo faz, mas manter a promessa, aí que eu quero ver. A Bíblia fala então que Abraão já é morto. E estando Abraão morto, livro de Gênesis capítulo 26, estava Isaac fazendo uma sua labuta. Então Deus aparece a Isaac dizendo: olha, anda no meu caminho, faça a minha vontade, se é perfeito e eu lhe abençoarei, porque eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão. O que é isso? Eu sou o Deus que fiz a promessa e através de você eu vou manter. A Bíblia então diz que Isaac começa a andar. Isaac meio atrapalhado, foi enganar Labão, Labão enganou ele. Mas a Bíblia fala que por onde Isaac ia, Isaac era abençoado. Labão quis passar a perna em Isaac com as novilhas. A Bíblia fala que Isaac era abençoado por Deus. E se Labão tinha 7, Isaac tinha 14. Se Labão tinha 14, Isaac tinha 28. E Deus ia abençoando a Isaac. Por quê? Porque Deus era o Deus que mantém a promessa. É o Deus de Isaac. Por onde Isaac passava, ele era abençoado. Por onde Isaac ia, era abençoado. Se uma novilha de Labão dava um filho, a de Isaac dava 7. Se a novilha de Labão dava outro de leite, a de Isaac dava 10. Por quê? Porque Deus estava mantendo a promessa de abençoar a posterioridade de Abraão. Eu vou adiantar porque o tempo aqui é corrido. A Bíblia então fala que chega então o Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa, e também o Deus de Isaac, o Deus que mantém. Mas aqui é o mais importante, porque fazer e manter, eu e você até conseguimos, mas cumprir a promessa, aí que são elas. Agora que surge na história o Deus de Jacó, porque você já viu o Deus de Abraão, o Deus que faz, o Deus de Isaac, o Deus que mantém. E agora o terceiro é o Deus de Jacó, o Deus que cumpre a promessa. Qual é a promessa de Jacó Júnior? Deus, quando chamou Abraão, vem aqui Abraão, sai da sua tenda aí, sai da tenda Abraão, que eu vou lhe mostrar uma coisa. Olha para o céu Abraão, Abraão olha o céu. E quando eu paro para pensar que a camada de ozônio naquela época era mais clara e que não tinha poluição, dava-se para ver todas as estrelas do céu. Estamos dentro do universo, onde possuem várias galáxias. Cada galáxia emite um brilho diferente que chega na Terra em 2 em 2 anos e muito mais. A Bíblia então relata que Deus chama Abraão para fora e diz: Abraão, começa a contar as estrelas do céu. Eu deliro nas escrituras, pensando que Abraão até tentou começar, melhor dizendo, mas ele viu que não conseguia. Então Deus fala: assim como você não conseguiu contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência, e eu estarei uma terra que mana leite e mel, leite e mel, leite e mel. Leite é o que? Leite é alegria, e mel é fartura. Aonde eu vou lhe colocar, você vai ter leite e vai ter mel. Mas a Bíblia fala que morreu Abraão, morreu Isaac, e agora vem Jacó. O que tem Jacó de Jacó Júnior? Jacó, quando ele passa no Val de Jaboque, livro de Gênesis capítulo 32, versículo 28 em diante, Jacó, ele tem um encontro com Deus, e quando ele tem um encontro com Deus, ele nunca mais é o mesmo. E quando Jacó, ele desce para o Egito, aonde nós adentramos, ele e sua família começa a prosperar no Egito, como falamos. E voltando aqui para o texto, eles estavam esperando a terra prometida. Mas que terra prometida é essa? Que eu tenho que ficar 400 anos no Egito levando chicotada? Que terra prometida é essa, Deus? Que eu tenho que ficar no Egito comendo cebola com pepino? Que terra é essa, meu Deus? Que o trabalho é 12 horas por dia, com 5 horas de sono, acordando às 6 da manhã. Oh Deus, que terra prometida é essa? Que nós temos que ficar sofrendo debaixo de Faraó. O Senhor falou que nós seremos abençoados. O Senhor falou que nós seremos como as estrelas do céu e como a areia do mar. Mas nós, Deus, não estamos vendo nada disso. Cadê a terra, Senhor? Cadê o libertador? Mas a Bíblia fala que Deus, então, uma figura de linguagem, quando Deus se levanta do trono para entrar em ação, ele fala: agora sim, no meu momento, no meu tempo, na minha hora, eu vou direcionar vocês até a terra prometida. Só que como vai sair do Egito? O Egito naquela época era a nação mais bem preparada militarmente. Segundo estudiosos, os cavalos de Faraó atingiam cerca de 40 km por hora em uma linha de quase 50 km, ou seja, não se cansavam. As espadas dos egípcios
era molada de 2 fios, cortava de um lado, cortava de outro. As bicas de Faraó, carro de guerra, onde cabia um arqueiro, um lanceiro e um cavaleiro, eram mais rápidas do que qualquer outro carro da época. E como um povo de escravos vai lutar contra um povo desse, um povo de guerra? Por isso que Deus vai falar que eu sou o que sou, segundo a interpretação. Aquilo que vocês precisarem, eu serei na vida de vocês. A Bíblia fala que este Deus, que se revela como eu sou, ele pega o seu povo como um forte, tira do Egito. A Bíblia fala que os fariseus são chutados, são expulsos, e ainda são chutados com tesouros, prata e ouro, para que vão adorar o seu Deus no Egito, no deserto. A Bíblia fala então, no capítulo 13, que estava o povo no deserto, mas no versículo 15 fala, estando o povo no deserto, Deus ia adiante. Adiante não é atrás, adiante não é no meio, adiante é à frente. Ia adiante do seu povo com a coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia, protegendo o povo. Quem sabe os egípcios falavam, não vai durar um dia no deserto. Por quê? Porque se não morrer no calor da manhã, vai morrer no fim da noite. Mas quando todo mundo fala que vai morrer, Deus está dando proteção no deserto. Deus está dando proteção aonde muitos pensam que é impossível. Aonde falando que você vai morrer, Deus está dando a vida. Aonde fala que você vai parar, Deus está dando continuidade. Então a Bíblia fala, livro de Êxodo, no capítulo 14, e chegando o povo de Deus na frente do Mar Vermelho, veio o Faraó junto com seus cavalos e cavaleiros para pegar o povo pelas suas mãos e trazer de volta para o Egito. Mas a Bíblia fala então que Moisés clama ao Senhor: Senhor, liberte o povo, o que farei? Deus fala: por que clama a Moisés? Diga ao povo que marche, toca nessas águas e a água se abrirá. A Bíblia fala que Moisés pega o cajado, bate na água e o mar vai de um lado e vai para o outro. O interessante é que água mais terra dá lama, e lama ia dificultar que as velhinhas de mais de 100 anos andassem naquele local. Mas a Bíblia fala que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho com os pés enxutos e em terra seca. O Deus que faz milagre, o Deus que abre o Mar Vermelho, o Deus que faz andar a seco, é o Deus que estava garantindo ao povo a vitória. Chega no final do capítulo 14, a Bíblia fala que estando também Faraó, pensando que poderia passar, que fazer a mesma trajetória que o povo de Deus fez, pegou os seus cavalos e foi até o Mar Vermelho. Então ouve uma voz na ouvido de Moisés, dizendo: Moisés, toque nas águas e verás o que eu farei contra os seus inimigos. Olhe muito bem cada um deles, porque nunca mais você verá nenhum deles. Aí ele fala que Moisés, no conta a conversa, mete o cajado na água e de um lado para o outro começa a fechar. É cavalo se afogando de um lado, é nego tentando se sustentar de outro, mas nada acontece. Todos eles foram destruídos. E aqui chega o gostoso, livro de Êxodo, capítulo 15, o cântico de Moisés. Moisés fala: bem certo que o Senhor livra o seu povo e que o Senhor é o escudo e proteção. Versículo 5, o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Versículo 3, porque o Senhor Deus quebrou os carros de Faraó, os seus cavaleiros, afundou no Mar Vermelho e deu vitória ao seu povo. A Bíblia então fala que o povo passa 40 anos no deserto, verdade, demorou, mas porque Deus estava tratando o povo. 40 anos no deserto, até o final de Deuteronômio, capítulo 32, onde a Bíblia relata que Moisés já está perto do local, mas não entra na terra, por motivos que todos nós sabemos. Mas quando chega no livro de Josué, capítulo 2, a Bíblia fala que depois de passar 40 anos, sendo 39 no deserto, e um ano para atravessar o Rio Jordão, a Bíblia fala que Josué pega a arca da aliança com os sacerdotes, passa o Rio Jordão, que para de vir de um lado e para de vir de outro. Por quê? Porque o Rio Jordão naquela época estava cheio, segundo alguns estudiosos. O Rio Jordão estava com 8 metros de profundidade e não dava para atravessar nadando porque havia correnteza. Mas quando a arca da aliança, a presença de Deus, vem com o povo para alcançar a vitória, o Rio Jordão para de um lado e o povo passa a seco pelo Rio Jordão, e ainda dá tempo de pegar 12 pedras da mão para as 12 tribos e fazer um altar ao Senhor. Então no capítulo 3 a Bíblia fala: então adentrou o povo de Deus na terra prometida, e aqui se cumpre o Deus de Jacó, o Deus que cumpre a promessa. Eu e você servimos a um Deus que ele faz a promessa. É o Deus de Abraão, é o Deus que mantém a promessa, é o Deus de Isaac, e o Deus que cumpre a promessa é o Deus de Jacó. Que nessa palavra, nesta noite,
Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac é o nosso refúgio. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.